Mateus capítulo 5, verso 23, que é onde nós gostaríamos de nos deter com os amados irmãos. A partir do versículo 23, a palavra diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, então vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Os irmãos sabem como é que era feito o culto, até essa palavra de Jesus aqui, como era que era feito o culto do povo judeu. O culto era um só, irmão Edinho. O culto era culto de oferta e acabou. Não tinha culto de doutrina, não tinha culto de oração, como é o culto de hoje. Não tinha escola bíblica dominical. No templo do Senhor, não. Lá na sinagoga, eles discutiam a lei e os profetas. Mas no templo era cultuar a Deus, e o culto era um só. Era um culto de oferta. E a oferta, os irmãos sabem como é que era feita. Dependendo da condição da família, ou fazia com um par de pombinhas, fazia com uma ovelha, ou fazia com um gado. Dependendo da condição da família. Mas tinha que ter derramamento de sangue, tinha que ter sacrifício de vida. Porque o Velho Testamento, nós sabemos que ele aponta para Cristo. Então é assim que era feito. O sangue era aspergido em cima de uma fogueira montada, depois as vísceras do animal era queimada ali naquela fogueira, aquele animal era repartido em quatro, ele era esquartejado, não é? Dividido em quatro partes, e colocava aqueles pedaços, aquelas peças do animal, da vítima, e esperava queimar e virar cinza. E a Bíblia Sagrada diz que a fumaça subia até a presença do Senhor, e era como um aroma agradável ao Senhor, e essa fumaça que subia, ela servia como expiação do pecado. Interessante que o culto era sempre um culto de expiação do pecado. Por que o culto era sempre um culto de expiação do pecado e sacrifício ao Senhor? Porque a gente peca todo dia, toda hora nós pecamos. A gente já amanhece o dia pecando em pensamento, vai dormir pecando em pensamento, quando não é na atitude. Por isso que o culto a Deus era um culto onde nós estávamos constantemente apresentando a nossa culpa a Ele, e a nossa culpa a Ele, e aquela vítima representava o nosso sacrifício. Aquela vítima morria em nosso lugar, por isso que Cristo morreu em nosso lugar. Repito, o Velho Testamento fazia alusão a Cristo. Então ele era sempre apresentada a nossa culpa a Ele, ao nosso Deus, por meio daquela vítima. Por quê? Repito, porque nós pecamos constantemente. Trazendo para uma linguagem de ensino, pedagógica de Cristo, ele fala sobre esse culto que era prestado para com Deus. A vítima não representava a nossa culpa a Ele? Sim. A nossa oferta é gratidão a Ele, é tributo a Ele, mas representa a nossa culpa a Ele. Por que Ele manda fazer isso? Por que Jesus diz que primeiro nós deveríamos nos reconciliar com o nosso adversário para depois trazer a oferta? Porque Ele sabia que muitas vezes as pessoas estavam fazendo aquilo ritualisticamente. Ali não passava por um ritual, e não é para ser ritual.
eu e você vir para a igreja, Deus não quer que nós tratemos isso com ritual. Eu fui, eu ouvi a palavra, eu cantei cânticos, eu carreguei a Bíblia embaixo do braço, eu depositei minha oferta, meu dinheiro no gasofilácio, então eu fiz a coisa bonitinha. Isso é religiosidade, isso é liturgia. A liturgia, ela é uma consequência de quem nós somos diante dos nossos irmãos e diante de Deus. Então Deus não estava querendo aquilo ali, o tributo a Ele, se primeiro não houvesse um concerto com o irmão. Deus rejeita o culto que se faça a Ele, seja o que for. Ele rejeita uma oferta que se faça a Ele, se primeiro não houver uma reconciliação. Você faz, né, a oferta que não é só em dinheiro, mas digamos que você faz uma oferta em dinheiro para o Senhor, para o reino de Deus. Aí esse seu dinheiro, essa sua oferta vai servir para pagar a conta de água, de energia da igreja, vai servir para comprar um ar-condicionado, um instrumento musical, ajudar no sustento pastoral, só para isso. Isso não vai ser louvor a Deus. Você vai ver o seu dinheiro funcionando, mas não vai existir nenhuma relação com Deus. Não, é como se você estivesse fazendo parte de uma associação. Qualquer associação que você faz parte requer a participação dos sócios. Tem que contribuir. Você conhece alguma associação onde os sócios não contribuam? Não existe. Toda associação, o sócio tem que contribuir de alguma forma. Serve para o sustento, para a estruturação desta suposta associação. Mas tem algum valor espiritual? Não tem nenhum. A associação dos pescadores, eles contribuem, todo mês eles têm, serve para manter a instituição. Serve para Deus? Não serve. Assim é quando nós estamos na igreja, ofertando, dizimando, até cantando bonito, até conseguindo emocionar outras pessoas, mas está servindo só para esse plano terreno. No mundo espiritual não está acontecendo absolutamente nada. Porque se tem uma coisa que Deus está interessado aqui na nossa vida, a primeira coisa pela qual Deus está interessado na nossa vida aqui nessa terra, é na nossa relação para com o próximo. Deus tem muito mais interesse em ver a minha relação com o próximo do que Ele ver 300 igrejas construídas dentro dessa cidade. Do que Ele ver uma igreja em cada bairro dessa cidade. Ele está muito mais interessado em ver a minha reconciliação com o meu próximo do que qualquer outra coisa. Ele está muito mais interessado em ver a minha reconciliação com o próximo do que eu fazer qualquer movimento social de ajuda aos pobres, aos necessitados, a seja lá quem for, ao que for. O maior interesse de Deus é ver que eu estou bem com o meu próximo. Não existe culto a Deus se não houver relação com o próximo. Inexiste. Porque se o culto a Deus é culto de oferta, né, você está aqui ofertando a sua vida, você está renunciando às suas razões, os seus direitos, tudo isso é oferta, tudo isso é sacrifício. Né? Então você está ofertando isso ao Senhor, mas você não está bem com o seu próximo, você não está celebrando com o Senhor. Você está fazendo qualquer coisa, você está participando de um momento religioso, mas você não está participando de um culto a Deus. Porque para participar de um culto a Deus é necessário que esse expediente seja observado. Deixa lá, vai reconciliar com o teu irmão. Mas se eu deixar lá, não vai ter culto para Deus, não vai ter um sacrifício. E se a carne do animal acontecer, se o animal morrer, Deus não quer saber disso. Deus não quer saber o que possa acontecer. Se não houver reconciliação, não interessa. Deus não quer saber de absolutamente nada. Porque qualquer coisa vai acontecer para o reino de Deus em consequência da minha relação para com o próximo. E se isso aqui impede culto a Deus, tributo a Deus, o meu tributo a Deus, se isso aqui impede o meu tributo a Deus, impede as minhas orações. Por isso que Jesus deixou só 2 mandamentos, não foi? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não é amar de qualquer jeito, não. É amar como a si próprio. Isso é muito pesado. Por que lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 19, 16 e 17, por que lá em Provérbios 16, 17 e 18 está escrito das 6 coisas que o Senhor aborrece e da 7ª que ele abomina? Porque dentre essas 6 coisas que o Senhor aborrece está em mãos que derramam sangue inocente. Você já pensou a pessoa que esquarteja uma criança, que abusa de uma criança, esquarteja aquela criança, que faz atrocidades com a criança? Você já pensou? Isso é terrível, é ou não é? Isso é considerado um crime hediondo. Mas isso aí não é pior do que você fazer fofoca do nome do irmão. Porque da 7ª coisa que o Senhor abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. E nós cristãos estamos deixando de observar esse expediente e está comendo o couro de muita gente. E tem muita gente que está preparadinho para ir para o inferno e não sabe, está dentro da igreja, está participando de tudo. Às vezes é um bom filho, às vezes é um bom marido, é bom isso, é bom aquilo outro, mas está preparadinho para ir para o inferno, porque se a alma do Senhor abomina, o que é abominável para Deus é digno do inferno. A 7ª, depois que chegar em casa pode ler lá, Provérbios 6, 16, 17 e 18. A 7ª, a alma de Deus abomina. O Deus que amou, dizer que a alma dele abomina. E muitas vezes, meus amados irmãos, as nossas orações não têm sido respondidas diante do Senhor, porque a nossa vida de comunhão com o irmão não corresponde às nossas orações, porque a gente ora com fé, a gente ora acreditando, usando a palavra, como eu falei outro dia, né? Tem que usar a palavra para orar, ora com fé e tudo, e nada acontece. Por que nada acontece? Porque você não está bem com o seu irmão. Agora você alinhe-se com o seu próximo, alinhe-se com o seu irmão e vá fazer culto ao Senhor, dobre o joelho para o chão e veja a bagaceira acontecendo. E veja a pancada de bênção que vai acontecer. Irmãos, Deus responde às nossas orações. E a maioria delas, digo para você, a maioria delas, a resposta é automática e instantânea. Mas por que as nossas orações não são respondidas automática e instantaneamente? Porque nós estamos amarrados, nós estamos escravizados aqui, presos, como diz aqui. Você vai ser entregue na prisão, e enquanto você não pagar até o último centavo, você não vai sair de lá. Nós estamos em prisões espirituais, achando que estamos livres, porque estamos comendo, estamos bebendo, estamos passeando, fazendo e acontecendo, até participando do culto, e achamos que estamos livres. Mas no mundo espiritual, estamos no cárcere. E para que a sua oração, para que a minha oração, ela surta efeito, a primeira coisa que tem que ser feita é eu me reconciliar com o próximo. Mas pastor, tem casos que a gente tenta reconciliação, a pessoa não quer reconciliação. Bom, é ele lá e eu aqui. Meu coração não vai estar impactado com essa situação ruim que ele tem para comigo, ou que eu tenho para com ele. Meu coração vai estar em paz, eu vou estar tranquilo, eu vou estar sossegado. Hoje mesmo, quando eu conversava com uma pessoa, essa pessoa dizendo, porque não sei o quê, porque tempo desse me caluniar, etc e tal. Eu digo, criatura, como tu é feliz? Como assim? Porque quando a gente é caluniado, quando a gente é injuriado, o que acontece? Nós estamos com a razão, somos caluniados, o que acontece? A gente zanga. Mas a gente não poderia zangar, o texto diz para a gente ficar feliz. Porque o conceito de bem-aventurança está aqui, ó. O conceito de bem-aventurado é feliz. Olha o que ele diz aqui. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, porque você é cristão, porque você é a pessoa que está se esforçando para fazer o que é correto, para fazer o bem, até para fazer algo do Senhor.
e aí de repente alguém fala algo de você que não tem nada a ver com você. Aí o que é que você faz? Eu sou um cidadão de bem, eu sou justo, eu sou isso. A gente exame, e Deus é feliz, você é muito feliz, você não sabe. Olha como você é feliz. Não existe coisa melhor nessa vida, irmão. Eu experimentei isso. Quando alguém ataca você em determinadas áreas da sua vida, que você sabe que você não fez nada daquilo, que você não é nada daquilo que estão dizendo para você. Uma vez alguém chegou com esse recado, com essa notícia, e que alguém disse algumas coisas a meu respeito, e eu me sentindo aliviado contando aquilo. Agora eu estou tão feliz com o que você está me contando aí. Por quê? Porque eu estou tão seguro por não ser nada disso que você está falando. Porque se eu fosse aqui, o que ia acontecer? Eita, souberam dos meus podres. E agora? Ia procurar revidar aquela coisa e outra. Mas eu fiquei feliz. Mas nós não fazemos assim. Normalmente nós não fazemos assim. Eu não fazia assim. Mas eu consegui ficar feliz pela primeira vez na minha vida, um tempo desse aí, quando alguém chegou e falou para mim, pastor, olha, fulano disse isso e aquilo, isso, outro de você. Foi mesmo? Pois eu estou tão feliz de receber uma conversa dessa, sabendo que é algo que não existe, que não faz parte da minha vida. Por isso que o texto diz, bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, caluniarem e mentindo, disserem todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, o Rei do céu lá na frente diz, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Fizeram a mesma coisa que os profetas. Então você está no caminho certo. É bom demais quando a gente está de cabeça erguida, que alguém está falando, não sei que não existe a meu respeito. Mas é necessário, irmão, que para que as nossas orações sejam respondidas, as nossas orações sejam escutadas, o nosso tributo a Deus seja aceito, é necessário que nós nos reconciliemos com o nosso adversário. Concilia-te depressa, ou seja, alguém me fez o mal, está me fazendo mal, é eu que tenho que me dirigir até aquela criatura. Eu não tenho que esperar aquela criatura me pedir perdão. É eu que tenho que ir até ela. Tá, meu irmão, olha, estou aqui, eu queria me reconciliar com você. E pronto, e acabou. E se a pessoa não quiser? Bom, é problema daquela pessoa. E eu vou tirar aqui do meu coração, verdadeiramente. Eu vou ficar, sabe, respirando. E aí, quando nós fazemos isso, irmãos, o nosso tributo é aceito. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, e Apocalipse capítulo 8, versículo 3, diz que as nossas orações são como incenso até a presença do Senhor. Era um tipo de oferta que se fazia lá no santuário, queimava-se incenso e aquela fumaça subia até a presença do Senhor. Assim são as nossas orações quando nós estamos reconciliados com o outro. Automaticamente chega na presença do Senhor. E oração respondida é sinônimo de quê? Oração respondida é sinônimo de milagre. Oração respondida é sinônimo de milagre. Pastor, mas essa é a parte mais difícil, exatamente na parte mais difícil, onde Deus quer abençoar. Eu sei que é a parte mais difícil. A gente tem facilidade em ofertar, a gente tem facilidade de passar. Então, olha, é você que vai varrer a igreja hoje. É você vem, vai, pastor, eu estou de varrer na igreja. É você que vai carregar a pedra, você vai, mas não é questão, você vai reconciliar com seu irmão. É a parte mais difícil, é ou não é? Para ele vai ser esse cristão, sim ou não? É. Porque aqui dentro tem uma natureza adâmica e carnal. Aqui dentro tem a vil concupiscência, é o desejo desenfreado da carne. Tudo é eu, sou eu, por causa de eu, por eu. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmão, se nós nos reconciliarmos com o nosso irmão, você vai ter uma oração poderosa. Eu faço um desafio a você. Qual é a causa que você gostaria, qual a situação que você gostaria que acontecesse na sua vida hoje, ou nesses dias? Como eu gostaria que isso acontecesse. Como eu gostaria que isso aqui assim fosse realizado. Tal. O que é que você está almejando, que você gostaria de viver hoje,
ou essa semana, ou na próxima semana, que não está dando para acontecer, eu desafio você a buscar esse expediente aqui e orar por essa causa, dobrar os seus joelhos por essa causa que está aí no seu coração, se Deus não responder a sua oração. É Ele que está dizendo. Deixa a oferta aí. Vai lá, Senhor. Aí eu aceito teu culto. Você vai lá, eu não aceito seu culto. Você, dessa forma não. Mas você vai lá, deixa aí, pode deixar. Ninguém vai mexer, ninguém vai atrapalhar o culto, não. Você vai lá, aí quando você vier, eu aceito o teu culto. Em outras palavras, Deus está dizendo isso. Vai lá, vai. Quando você voltar, eu recebo o teu culto. Eu desafio você a fazer isso. E esperar a resposta manifesta do Todo-Poderoso, do Soberano em glória na sua vida. Coisas tão pequenas, né? É mais fácil nós tropeçarmos nas pequenas do que nas grandes pedras. Você concorda comigo? É mais fácil nós tropeçarmos nas pequenas do que nas grandes pedras. Deus não está pedindo que você perdoe o assassino do seu filho, não. Não está pedindo isso. É o irmão que convive com você. É o seu vizinho lá. Está intrigado com o vizinho faz quanto tempo? É por isso que não está com tuas orações. Faz quanto tempo está intrigado com o vizinho? Não está vindo. Mas está vindo para a igreja, está fazendo, está participando, fazendo, acontecendo e tal. Todo mundo diz que você é crente. Até você mesmo, quando você é no espelho. Mas Deus, tu não é não. Reconcilia-te, espera a tua cara de bênção. Amém? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.